Podemos dar graças, nosso Deus e nosso Pai. Nós damos graças a Ti, Pai, por Teu grande amor, por Tua misericórdia inigualável ao enviares o Teu Filho ao mundo para nascer de uma virgem, para viver aqui uma vida humilde, revelar quem Ele era, com poder e milagres, ser rejeitado, pregado numa cruz e morto, para ressuscitar. Obrigado, Pai, por esse Senhor Jesus que desceu do céu e veio salvar pecadores. Obrigado por essa mensagem que podemos compartilhar ainda hoje, de que Jesus salva. Pedimos, Pai, por todos os que estão escutando esta mensagem, que Tu possas tocar corações para que creiam no Salvador, para que creiam nesse dom de Deus, o Filho de Deus vindo ao mundo para salvar. Nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra, no poder que ela tem de tocar corações, transformar vidas e, especialmente, transformar pecadores perdidos em adoradores salvos. E nós rogamos por isso, nessa noite aqui, em todos os lugares onde o Teu Evangelho estiver sendo pregado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu ouvi falar de uma canção cristã. Eu nunca tive a curiosidade de ouvir. Às vezes eu pegava no YouTube, aparecia o título lá, eu passava direto. Eu pensava até que era alguma canção de exaltação de Maria, alguma canção católica, alguma coisa de Nossa Senhora, algo desse tipo. Eu passava direto. Até que ontem eu falei, deixa eu escutar essa música. E é tão linda, porque o julgamento que eu normalmente faço de uma canção cristã é da letra. Mas essa associou a melodia também a uma letra magnífica, porque o ser humano ele é formado por corpo, alma e espírito. Nós somos seres tripartidos, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. E nós também temos nessa divisão diferentes sentimentos, diferentes características. Por exemplo, o corpo ele atua no ambiente, em contato com o ambiente externo, o corpo move, o corpo faz as coisas, o corpo sente dor, sente alegria, sente prazer. É o meio nosso de contato com o exterior, a nossa interface, usando a palavra agora de tecnologia da informação, a nossa interface com o mundo exterior é o corpo. Depois nós temos a alma nossa, que é o depósito dos nossos sentimentos. Quando a gente sente tristeza, sente alegria, se alegra, chora, isso tudo ocorre na alma do ser humano. Às vezes chamada de coração também, né? Os animais têm alma, por isso que você vê um animal, um cachorrinho lá com o rabinho todo contente quando vê o seu dono, ou então ele abaixa o rabo, fica todo eriçado quando vê alguém que representa perigo, e ele muda completamente a configuração, o humor dele muda, porque o humor se passa na alma. Agora, o cachorro não tem espírito, que é a parte do ser humano que tem contato com o seu Criador. O único animal, o único ser criado que tem espírito é o homem. A pulga não tem espírito, o percevejo não tem espírito, o pernilongo não tem espírito, a vaca não tem espírito, mas eles têm alma, eles têm corpo e alma. E a música tem muito a ver com isso também, porque você pega uma música com muito ritmo, ela atinge o corpo. Você entra num lugar e está tocando um samba, uma batucada, uma coisa assim, de repente você já está, o seu corpo, sem você perceber, você já entra no ritmo da música. Mas se é uma melodia assim, emocional, o som da melodia, tem até uma música da Edith Piaf, uma cantora francesa, que eu escuto essa música, mesmo quando não é ela cantando, apenas orquestrada, eu tenho vontade de chorar, porque ela é muito emotiva, é muito emocional a música. Então a melodia ataca a alma, a melodia toca a alma. Mas a única parte da melodia de uma canção
que mexe com o espírito é a letra. Que a parte mais importante de uma canção é sua letra. Porque a letra é onde está a inteligência também da canção. E o ser humano é o ser inteligente. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. É um ser inteligente, um ser moral, um ser que tem capacidades diferentes daquelas dos animais. Então, quando eu escutei essa música, a letra, fui na letra, fui buscar na internet a letra, ela foi escrita, essa letra, foi um poema escrito em 1984. E aí o amigo desse que compôs a letra, só em 1991 ele encontrou um que poderia colocar uma música. Então, esse amigo, em meia hora, compôs uma música para casar com a letra que ele tinha feito. Então, ontem eu escutei, gostei tanto, decorei, cantei a música em casa, fiquei cantando o dia inteiro essa música. O nome dela em inglês é Mary, Did You Know? É uma pergunta. Mary, Did You Know? Maria, você sabe? Ela é muito tocada em época de Natal. E aí eu fui até ver também se na letra tem alguma coisa a ver com o Natal, né? Ela, claro, está falando de Maria e também fala de Cristo vindo ao mundo, nascendo aqui. Mas o mais incrível dessa música é que são perguntas feitas a Maria. E é impressionante quando a gente vai na Bíblia descobrir o quanto Maria sabia de respostas para essas perguntas. Quando o anjo aparece, eu vou ler a letra da música, já vai fazer mais sentido agora. Maria, você sabia? É uma tradução livre aqui, não tem rima nada, porque a versão original é em inglês. Maria, você sabia que o seu bebê andará sobre as águas? Maria, você sabia que o seu bebê salvará nossos filhos e filhas? Maria, você sabia que o seu bebê fará de você uma nova criatura? Essa criança a quem você deu à luz, em breve irá libertar você. Maria, você sabia que seu bebê irá fazer o cego enxergar? Maria, você sabia que seu bebê irá acalmar a tempestade com a mão? Maria, você sabia que o seu bebê tem andado no caminho onde os anjos trilharam? Quando você beija o rosto de seu bebê, você beija a face de Deus. Ó Maria, você sabia? Ó Maria, você sabia? O cego irá ver, o surdo ouvir, o morto voltará a viver, o coxo irá saltar, o mundo irá falar dos louvores do Cordeiro. Maria, você sabia que o seu bebê é senhor de toda a criação? Maria, você sabia que seu bebê irá um dia governar as nações? Maria, você sabia que seu bebê é o Cordeiro perfeito do céu? Essa criança adormecida que você segura nos braços é o grande eu sou. Eu fiquei pasmo, emocionado com essa letra, porque ela fala todas as coisas que o Senhor Jesus é. E ali estava uma jovem que devia ter o quê? Uns 14 anos, eu acho, Maria, 14, 15 anos, que é quando as jovens se casavam em Israel, os meninos com 15, 16 anos, e isso faz sentido porque naquela época viver mais do que 40 anos já era um lucro, porque as pessoas, a expectativa de vida era muito baixa, não é como hoje, né, 87 anos em alguns países, na época era 40, 45 anos a expectativa de vida, há 2000 anos. Então essa menina, de repente ela recebe um encargo, uma incumbência imensa, uma carga de responsabilidade, vamos chamar assim, que nenhuma mulher no mundo jamais recebeu e jamais receberá, de ser a mãe do Salvador do mundo. Aí, quando a gente vai lá em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, nos versículos 26 a 34, nós vemos o anúncio, a anunciação do anjo a Maria. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Essa virgem desposada, é bom entender o seguinte, havia naquele tempo, o casamento era antecedido por um noivado, uma espécie de noivado, onde já era um compromisso, porém o casal ainda não tinha relações, o casal não dormia junto, mas já estavam compromissados um com o outro, por isso que fala desposada com José. E entrando o anjo
onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo o anjo, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Virgem. Ela ia conceber virgem, sem ter relação com ninguém. E Maria não ia ser uma virgem que concebeu, não. Ela seria a virgem. E é muito importante quando nós percebemos essas nuances da palavra de Deus, porque lá no Jardim do Éden, quando Deus avisou que a mulher, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás, o dragão, o inimigo, o adversário do homem desde o princípio, era a semente da mulher. Não era de uma mulher, não era de qualquer mulher, era da mulher. E quando o profeta, mais adiante, iria revelar que a virgem dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, e aí continua a profecia. Tem algumas versões que falam uma virgem dará à luz um filho. Está errado. O correto é a virgem. Por que a virgem? Porque essa mulher, ou essa jovem, já havia sido designada por Deus para esse trabalho, para essa obra, para essa missão, muito antes de existirem todas as coisas. Muito antes, porque o próprio Filho de Deus já estava reservado nos tempos anteriores à criação para vir ao mundo morrer pelos pecadores. Não foi um acidente, ele veio aqui como se Deus falasse: agora o que eu faço? O homem caiu em pecado, preciso arrumar uma solução para isso. Não tem acidente nas coisas de Deus. Não tem improvisações, não tem improviso. Tudo já estava nos planos de Deus. Perfeitos planos de Deus, que nós não vamos entender perfeitamente, jamais, porque são desígnios divinos. Nós não somos deuses. São coisas que competem a Deus. Então, quando ele avisa, ele fala para Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Não tem como explicar isso também. A concepção virginal é um mistério, é um milagre, é como se dentro de Maria existisse um invólucro totalmente desconectado de tudo que fosse o mundo exterior, inclusive de Maria. Porque esse ser santo não teria em si pecado algum, não herdaria o pecado que todos os seres humanos trazem desde que Adão pecou. Todos nós nascemos pecadores, mas ali estava um ser santo, separado. Eu imagino separado mesmo, como uma bolha que não tem contato com nada. Eu imagino assim a concepção de Jesus. E ele, aqui, se nós atentarmos para essa passagem de Lucas, quando a gente faz essa pergunta: Maria, você sabia? Quantas respostas ela já teve aqui? Primeiro, ela sabia que ia conceber virgem. E no fim ela se espanta, fala: mas como que eu vou conceber? Como que eu não tive contato com homem algum? Depois, ela sabia que ela achou graça diante de Deus e que no ventre dela ela ia conceber e dar à luz um filho que seria chamado Jesus. Ela sabia já o nome, Jeová salva. Ela sabia qual era o nome do seu filho. Ela sabia que ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e terá o trono de Davi. Ele será o herdeiro real de Davi, o rei para sempre, no trono, assentar-se no trono de Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó. Maria estava concebendo um rei eterno,
Olha que loucura. Mas ela sabia, o anjo falou para ela que isso ia acontecer. O seu reino não terá fim. Ela poderia falar, mas como? Um rei cujo reino não tem fim? Um rei que vai reinar eternamente, ele não pode morrer então. Não pode. Não pode. E não ia. Porque ele ia morrer, mas ia ressuscitar, né? Nós sabemos a história. Então, quando essa canção faz essas perguntas a Maria, nós podemos lembrar de muitas passagens dos evangelhos onde Maria é avisada, pouco a pouco, das coisas que iam acontecer. E aqui nessa canção fala só de algumas coisinhas, né? Quando fala assim, Maria, você sabia que o seu bebê andará sobre as águas? Eu acho que é patente e evidente, todos nós sabemos, que o Senhor Jesus andou sobre as águas. Quando os seus discípulos saíram de barco, ele ficou no monte orando, e no meio da noite eles viram um homem caminhando sobre o mar. Na realidade, o mar, na Bíblia, quando fala mar da Galileia, é um lago, é um grande lago de água doce. Mas ele vinha caminhando. E aí todos ficaram apavorados. É um fantasma? Não, era ele, caminhando sobre as águas. Mas eu, quando estava meditando sobre essa passagem, né, em Mateus 14, 25, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele andando por cima do mar. Andando por cima do mar. Então, claro, Maria depois ficou sabendo disso, né? Então ela sabia depois que ele andava sobre as águas, ou que ele andou sobre as águas. Mas quando eu estava pensando nessa passagem, eu me lembrei de um outro momento em que ele andou sobre as águas. E foi muito tempo antes. Quando? Em Gênesis 1. Em Gênesis 1, nós o vemos andando sobre as águas. Mas como? Onde está essa passagem? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim, ou Deus, como está na nossa tradução em português, se movia sobre a face das águas. Elohim é o nome dado a Deus, mas é um nome plural, o nome singular seria Eloá. Elohim é o nome plural. É como se a gente falasse aqui, no princípio, criou deuses os céus e a terra, mas não são deuses, a gente sabe disso. São as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse verbo criou faria sentido, criaram Deus os céus e a terra, porque aí está falando de um nome plural, Elohim é plural. Então ele ali, embora aqui fale que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, nós sabemos que é o Espírito de Elohim. E nós sabemos que o Senhor é criador de todas as coisas. Então ele estava nesta cena. Ele estava nessa cena de um mundo ainda derrubado pela queda de Satanás, totalmente pervertido, arruinado, onde só havia águas. Mas ali estava, pairando sobre as águas, o próprio Criador de todas as coisas, esse que no versículo 1 criou todas as coisas. Porque quando a gente vai em João capítulo 1, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse é o mesmo princípio de Gênesis, que é uma eternidade antes. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós podemos imaginar que o Senhor Jesus fez Maria. Sim, ele fez Maria. Ele fez todos os átomos e moléculas que compunham o corpo de Maria. Porque não há nada que não tenha sido feito por ele. Não há nada que não tenha sido por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nada. Nada existe sem o dedo de Jesus, que é Deus eternamente, o Filho de Deus eterno. Então, essa coisa, ela, claro, talvez não soubesse ali na hora, tão profundamente, mas ela sabe agora, né? Maria, você sabia que o seu bebê andará sobre as águas? Maria, você sabia que o seu bebê salvará nossos filhos e filhas? Ela foi avisada que sim. Ela foi avisada que salvaria. Quando já tinha nascido, o menino Jesus já tinha nascido, e eles estavam, não tinha lugar para eles nas pensões ali de Belém, eles precisaram se abrigar numa cocheira
José e Maria, e usar um coxo, né, para colocar o menino Jesus, o bebê. Esse bebê que criou todas as coisas foi colocado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É aquele coxo que a gente põe ração, comida, capim picado, cana picada para as vacas. Aquela caixa de madeira onde coloca as coisas para as vacas comerem, para os animais comerem. Ali naquele momento, enquanto o Criador do universo estava deitado numa caixa de madeira, cheia de capim em volta, ou feno, ou qualquer coisa assim, os anjos, em Lucas 2, fala assim, havia naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu o Salvador. Esses pastores ficaram maravilhados com aquela visão de anjos e essa declaração vinda dos céus de que havia nascido o Salvador, na cidade de Davi, Belém, na cidade de Davi. Maria, você sabia que o seu bebê salvará nossos filhos e filhas? Claro que sabia. Claro que sabia. E ela não só sabia, como ela declara isso depois. Porque na pergunta seguinte que essa música faz, a pergunta seguinte é esta. Maria, você sabia que o seu bebê fará de você uma nova criatura? Essa criança a quem você deu à luz, em breve irá libertar você. Aqui perde muito na tradução, porque em inglês, the child you delivered will deliver you. Porque em inglês, a palavra to deliver, o verbo to deliver, é o mesmo que dar à luz. E é o mesmo de libertar. Por isso que não tem esse trocadilho na letra original em inglês. Essa criança que você libertou vai te libertar, seria mais ou menos esse o sentido da letra original em inglês, né? E em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 47, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas em que contexto Maria disse isso? Lá em Lucas, capítulo 1, nós vamos ver o contexto que vai fazer muito mais sentido agora. Capítulo 1, versículo 46 ao 47. Um pouco antes, Maria estava visitando a sua prima Isabel, e no versículo 40, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Esse é João Batista que estava no ventre de Isabel, que ele era primo de Jesus. Saltou no seu ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor, olha só. Isabel já tinha recebido essa revelação que aquele bebê no ventre de Maria ia ser o Senhor dela. E aí, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Essa frase aqui, esses dias mandaram uma frase para mim no Facebook, e eu achei incrível, nunca tinha pensado nisso. Que a primeira pessoa que reconheceu Jesus foi um feto. A primeira pessoa que reconheceu Jesus foi um feto. João Batista ainda no ventre de Isabel. Então, quando a gente vê todas essas políticas relacionadas a aborto, essa coisa toda, pensa nisso. A primeira pessoa que reconheceu o Senhor Jesus, que tinha vindo agora, o Salvador do mundo, foi um bebê no ventre de uma mulher. Quão notável é isso e quão solene
é nós pensarmos isso. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Primeiro a se alegrar com a chegada do Senhor Jesus. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Claro que Isabel falou tudo isso inspirada pelo Espírito Santo, isso aqui é revelação. Ela não sabia isso de si mesma, ela não estudou na escola, essas coisas. E aí então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqueles que esperam de Maria alguma coisa, pensa nisso. A própria Maria chamou a Jesus meu Salvador. Porque ali estava o Filho de Deus, que é Deus e homem, meu Salvador. Nós encontramos a última referência a Maria em Atos 1. E depois ela desaparece das páginas das Escrituras, ela não aparece mais, e alguns vão falar que é a mulher de Apocalipse 12, não é. Aquela mulher de Apocalipse 12 é uma figura de Israel, que gerou o varão que há de reinar sobre as nações, porque lá em João 4, a própria mulher samaritana fala, nós sabemos que o Cristo vem dos judeus, o Senhor Jesus fala, vem dos judeus, né? O Cristo virá dos judeus, viria dos judeus. Mas aqui então, Maria reconhece que estava ali o Salvador chegando, o Senhor chegando, Isabel também. E continuamos com as perguntas da canção. Maria, você sabia que o seu bebê irá fazer o cego enxergar? Ela descobriu logo isso daí. Ela descobriu logo. Ela sabia muitas coisas, ela sabia que o filho dela era diferente de todos. Quando ela vai e o encontra no templo, questionando, perguntando aos anciãos do templo, e quando perguntado, ele demonstrava uma sabedoria que era fora do comum, para uma criança daquela idade, 12 anos, se não me engano, era fora do comum. Então ela sabia dessas coisas, e ela sabia também que uma espada ia atravessar o coração dela. Ela sabia da dor que ela ia passar também. Em João 9, 25, aquele cego curado pelo Senhor Jesus, que é expulso da sinagoga, quando os judeus, os mestres de Israel vão interrogá-lo, ele fala assim, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Pronto, não tinha outra resposta. Eu era cego, agora eu vejo. E Maria, agora continuamos com as perguntas da canção. Maria, você sabia que o seu bebê irá acalmar a tempestade com a mão? É claro que, biblicamente, não foi com a mão que ele acalmou a tempestade, foi com a voz, né? Porque ele falou, ele ordenou a tempestade e ela se acalmou. Isso está em Mateus 8, 26, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé, seus discípulos no barco, a tempestade, as ondas balançando o barco, e o Senhor estava dormindo até então, totalmente tranquilo, eles o acordam com medo da tempestade. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E a continuação vai dizer que os discípulos falaram, quem é esse? Quem é esse que dá ordens aos elementos? Quem é esse? Sim, quem é esse? Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que veio humilde a esse mundo, como um servo humilde, não para julgar o mundo, mas para salvar. Esse mesmo Jesus. Maria, você sabia que o seu bebê tem andado por onde os anjos trilharam? Claro que ela iria saber isso também. Nós sabemos hoje, não? Porque o Senhor Jesus, lá em 1 Reis 22, 19, então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor, aqui é Jeová no original, e Jeová no Antigo Testamento é Jesus. É muito bom entender isso, porque tem algumas denominações, ou religiões, ou seitas, que não entendem essas coisas, e aí criam toda uma celeuma em torno de Jeová do Antigo Testamento. Não, Jeová é Jesus. É a maneira como ele se apresentou no Antigo Testamento, muito diferente daquela como ele se apresentou nos Evangelhos. E a pessoa fala, mas não pode ser o mesmo. Porque Jeová era bravo, Jeová era muito rigoroso, Jeová manda matar cidades inteiras, Jeová fazia descer fogo do céu, Jeová fazia isso, fazia aquilo. Sim, Jeová fazia, porque ele é Jeová, ele é o Senhor, ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Jesus era humilde, batiam nele, ele passava fome, ele sofria cansaço. Sim. Agora, vai para Apocalipse, quem é lá? João fala quem é lá.
Ele viu quem? Ele viu Jesus. Ele viu o Filho do Homem, que é o título que Jesus tem como juiz. E como é esse Jesus do Apocalipse? É tão rigoroso quanto o Jeová do Antigo Testamento. Porque ele vem para julgar as nações com vara de ferro, para governar com vara de ferro, vem para matar os seus inimigos, é assim que ele virá. O mesmo Jesus, manso e humilde dos evangelhos, adota uma outra configuração em Apocalipse. Quando você encontra um policial na rua com uma arma de grosso calibre, aquele negócio contra tiros, aquele colete à prova de balas, às vezes até com capacete, e você fala, uau, esse homem é bravo, esse homem deve ser, eu não vou nem brincar, não vou nem mexer com ele. Aí você vai, um dia está passando por uma rua, sai um homem de uma casa, uma bermuda, uma camiseta, com um bebezinho no colo, brincando com a criancinha. Você vai fazer, mas é parecido com aquele policial. Não, não é parecido, é o mesmo. É o mesmo, agora ele está em outra configuração, em outro ambiente, ele está com outra maneira agora de agir. Assim é Jesus. Maria, você sabia que seu bebê tem andado nos anjos trilharam? A passagem de 1 Reis 22:19 fala assim: então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e esse é Jeová, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. São todos os anjos que estavam junto a Jeová, à sua mão direita e à sua mão esquerda. E depois continua as perguntas da canção, dizendo assim: quando você beija o rosto de seu bebê, você beija a face de Deus. Maria, você sabia que quando você beija o rosto de seu bebê, você beija a face de Deus? Quando Tomé falou, mostra-nos o Pai, ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. E tem um versículo em 2 Coríntios 4 que fala assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ah, que privilégio tiveram aquelas pessoas que olharam para aquela face, mas os que creem em Cristo Jesus vão ver essa face. Vão ver essa face não mais desfigurada pelos socos dos soldados, por arrancarem as suas barbas com as mãos, não mais inchada de tanto apanhar, não. Nós veremos a sua face radiante nos céus. Você verá? Você tem certeza que verá a face de Cristo, não como seu juiz, mas como alguém que está esperando um momento de reencontrar com você? Ó Maria, você sabia? Ó Maria, você sabia? O cego irá ver, o surdo ouvir, o morto voltará a viver, o coxo irá saltar, o mundo irá falar dos louvores do Cordeiro. Maria, você sabia que o seu bebê é Senhor de toda a criação? Ah, Maria, o que você está trazendo no seu ventre não é pouca coisa. Não, Maria. Salmo 24 diz assim: do Senhor, de Jeová, é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ele é dono de tudo. Ele é criador, dono, detentor de todas as coisas. Esse é Jesus. Esse que Maria tinha no ventre, esse que Maria embalava nos seus braços, esse que sugava os seios de Maria para se alimentar. Esse bebê indefeso era o criador, era o mantenedor de todo o universo. Ele estava ali no colo de Maria, ao mesmo tempo ele estava no céu, porque ele estava em todo lugar, porque ele é Deus. Quando ele fala com Nicodemos, ele fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu e está no céu. É, Nicodemos. É ele assim, ele está no céu, ele está na terra, ele está em todo lugar, porque ele é Deus. Maria, você sabia que o seu bebê irá um dia governar as nações? Isaías 22, versículo 4, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Esse será Jesus reinando, o Filho do Homem reinando sobre as nações do mundo. Maria, você sabia que o seu bebê é o Cordeiro perfeito do céu? Esse Cordeiro estava preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo.
Isso é revelado nas Escrituras, nós não sabemos quando, porque aí entra num tempo sem tempo, porque Deus tinha já preparado esse cordeiro. Em Apocalipse 13:18 fala assim: adoraram-na todos os que habitam na terra, adoraram a imagem da besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui fala morto desde a fundação do mundo, mas na realidade não está falando, o versículo ele foi mal traduzido na versão Almeida corrigida. Na versão do Darby, ele fica um pouco mais claro quando nós lemos. Ao invés de falar, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, na versão do Darby, também na versão Ave Maria, de editora católica, diz algo mais ou menos assim: e todos os que habitam sobre a terra lhe prestarão culto. A besta, né? Todo aquele cujo nome não foi escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Agora faz mais sentido. Os nomes não foram escritos desde a fundação do mundo. Não que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Porque senão ele tinha que ficar o tempo todo sendo morto até chegar hoje. Não, não é isso, né? E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Conhecido por quem? Por Deus. Por Deus, não por homens, porque não havia homens antes da fundação do mundo, né? Foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então não foi um acidente quando Jesus veio ao mundo, nasceu, morreu, sofreu. Não foi um acidente. Tudo estava perfeitamente no enredo de Deus para essa magnífica história que Deus tinha guardado já desde os tempos eternos para apresentar. Nós não entendemos todas as razões de Deus. Nós não entendemos. Mas se nós formos espertos, vou usar uma palavra popular aqui, é mais ou menos assim: você vê aqui uma barra de ouro lá deixada ali no chão. O que você faz? Bom, eu estou precisando muito de dinheiro, né? Deixa eu pegar essa barra de ouro e vou usar ela para pagar minhas contas. Ah, não, mas quem que pôs a barra de ouro? Quem que deixou isso aí? Quem que fez aquilo? Se você questionar Deus, você não vai jamais usufruir das bênçãos que Ele tem preparada para você. Sim, Deus preparou bênçãos. Deus preparou a maior de todas, que é a salvação eterna. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecamos, todos nascemos pecadores, herdamos o pecado de Adão, todos estamos sujeitos a um juízo. Deus não vai deixar barato esse negócio do pecado, não. Ele vai julgar e vai condenar o pecador, mas Ele quer salvar. E aí entra o amor de Deus e a graça de Deus, a misericórdia de Deus em não dar aquilo que nós merecíamos, e dar aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. Misericórdia, Deus não dá o juízo, porque o juízo Ele lançou sobre Cristo na cruz. Quando Cristo na cruz foi pregado naquela cruz, não foi só prego nas mãos, não foi sofrimento humano. Quanta gente foi crucificada? Quanta gente sofreu até mais que Ele, sofrimentos humanos? Quanta gente foi torturada das mais diversas e terríveis maneiras? Pessoas que hoje tem técnicas de tortura que não deixam o sujeito desmaiar, não deixam o sujeito morrer. Aplicam injeções para o cara ficar lá sofrendo e doer mais, ter mais dor até. Então não é a dor física da crucificação. Ali na cruz, Ele foi feito pecado por nós. Por isso que quando ele ora no jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz, ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice.
mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. Porque ele falava, que cálice é esse? Morrer pregado numa cruz? Não. Aquele que nunca conheceu o pecado ia ser feito pecado. Pensa numa coisa dessa. Se a gente às vezes já se sente mal de entrar num ambiente mais devasso, ou de crimes, ou de prostituição, ou coisa assim, porque tivemos uma criação diferente daquele ambiente, imagina o Senhor que veio do céu, que nunca teve contato algum com o pecado, que era impermeável ao pecado. Ele podia tocar um leproso e não pegar lepra. Ele era impermeável. Ele não manchava. O pecado não pegava nele, mas chega um momento em que não só o pecado vai pegar nele, porque ele vai ser feito pecado por nós, mas ele vai levar sobre si todos os pecados daqueles que nele creem e que creram por todas as eras. Antes de Cristo morrer, os que creram que Deus providenciaria um substituto, um salvador. E essa fé os levou a receber a justificação. Foram justificados pela fé, como Abraão foi justificado pela fé. Isso fala em Romanos capítulo 4. E todos os que vieram depois de Jesus creem naquele que já morreu, no Cordeiro que Deus já providenciou. Quando Deus mandou Abraão oferecer seu próprio filho, foi uma prova, foi um teste para Abraão, Isaac pergunta, subindo o monte, fala, pai, tem aqui a lenha, tem o cutelo, tem o fogo, mas e o cordeiro? Aí Abraão responde, Deus proverá o cordeiro, meu filho. E proveu. Aquilo foi fé. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu que Deus proveria o cordeiro. E o cordeiro era muito mais do que apenas um cordeiro para aquele sacrifício momentâneo ali. Que no fim, Deus provê mesmo um cordeiro, preso pelos chifres. Então em Pedro fala que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, não por tradição, por coisas preciosas, ouro, prata, coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso e imaculado de Cristo, como de um cordeiro incontaminado. Esse é o resgate que Deus proporcionou para resgatar o pecador. Quando um sequestrador sequestra alguém, ele pede resgate. O que é o resgate? É dinheiro em troca daquela pessoa, em troca do sequestrado. E assim também fomos sequestrados pelo pecado. E o pecado leva à morte e leva ao juízo eterno. Mas Cristo veio e pagou o resgate. Eu pergunto, você aceita? Você quer ser livre desse cativeiro de pecado e morte? E de juízo no final? Teve um caso, pelo menos um que eu fiquei sabendo, onde ocorreu o que é chamado de síndrome de Estocolmo, quando um grupo guerrilheiro sequestrou um grupo de pessoas, não sei se Colômbia, Bolívia, Guatemala, algum lugar desse, e quando o governo pagou o resgate, foram buscar com o helicóptero e faltava eu acho que era uma jovem, se não me engano, que faltava das sequestradas. Cadê a moça? Ela não quer ir embora. Ela se apaixonou pelo sequestrador. Isso chama-se síndrome de Estocolmo, quando o sequestrado desenvolve uma afinidade pelo seu sequestrador. Então muitos, apesar do resgate ter sido pago, muitos não vão ser salvos. Por quê? Porque não vão crer em Jesus, não vão aceitar a salvação que ele oferece. Se você tão somente crê em Jesus agora, você recebe o perdão de todos os seus pecados. Para entrar na presença de Deus limpo, purificado por sangue precioso de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário uma vez só. Essa criança adormecida que você segura, você sabia, Maria, que esse bebê, essa criança adormecida que você segura nos seus braços, é o grande eu sou? Que grande eu sou? Aquele que falou com Moisés no monte, que ordenou a Moisés que tirasse as sandálias dos seus pés, porque estava pisando em terreno santo. E disse Moisés a Deus em Êxodo 3, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, ou disse Jeová a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou
me enviou a vós. Eu sou me enviou a vós. Esse foi o único nome com o qual Deus se revelou ao homem. E lá nos evangelhos, no Evangelho de João, quando vão prender o Senhor Jesus, os soldados, ele fala: quem buscais? Eles falam, os soldados falam, ele fala assim: eu sou. Quando ele fala eu sou, os soldados caem para trás. Era tamanha glória desse mesmo nome saindo da boca dele, que derrubou os soldados. Em Atos 17:30, diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar, inclusive neste salão aqui, e onde as pessoas estão escutando agora pela internet, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus morreu e ressuscitou. Ele não ficou preso pela morte. E quando ele voltar, vivo, para julgar vivos e mortos, ele voltará como filho do homem. Por que ele voltará como filho do homem? Porque ele voltará na sua humanidade. Ele sempre foi Deus, sempre foi o Filho de Deus eternamente, mas desde há 2000 anos atrás, ele é Deus e homem. Ele assumiu algo que ele não era, humanidade. E quando ele voltar, vai voltar um homem para julgar homens. Ninguém vai poder alegar e falar assim: não, Deus não pode me julgar, ele não sabe o que é ser homem. Sabe sim. Sabe sim. Por isso que virá um juiz homem para julgar os homens. Jesus Cristo, homem. Para a gente encerrar, tem um outro hino que eu gosto muito, em inglês, o nome dele é Rise Again. E eu estava lembrando hoje desse hino em conexão com toda uma celeuma aí, criada em torno de humoristas que fizeram filme a respeito do Senhor Jesus, tratando com total desprezo e humor e de gozação, não é? E muita gente, muitos cristãos até ficaram indignados que isso é atentar contra a fé cristã, isso é uma ofensa aos cristãos, isso é não sei o que, isso é aquilo, tem que combater, faz abaixo-assinado. Já recebi um monte de e-mail de pessoa pedindo para eu entrar num site para assinar o abaixo-assinado. Amigo, você está fazendo propaganda de uma coisa que... O que é? Nós vamos defender Jesus? Alguém aqui nessa sala seria capaz de defender o Criador do universo? Mostre os seus músculos aí para ver se você vai ter condições de defender o Criador do universo. Mas esses caras, o que eles fazem? Já está resolvida a questão deles. Já está resolvida. Eles vão ter que encontrar esse homem. Espero que eles se convertam antes disso, porque senão eles vão encontrar esse homem, Jesus. E aí eles vão ter que se explicar, tintim por tintim, tudo o que fizeram, antes de serem lançados no lago de fogo. Existe salvação para eles? Sim, se converterem, existe salvação. Porque o pior dos pecadores, o mais rude, o mais maligno, o mais vil pecador, tem salvação se ele tão somente crer em Jesus e aceitar o perdão que ele oferece de seus pecados. Esse hino, Rise Again, por que me chamou a atenção isso? Porque eu vou mais uma vez uma tradução mambembe aqui, mas para a gente ver o que ele fala, né? Ele diz assim, é como se fosse o Senhor Jesus falando: vão em frente, enfiem os cravos em minhas mãos. Em inglês, go ahead. Vão em frente, enfiem os cravos em minhas mãos. Fiquem aí rindo de mim. Vão em frente, digam que não sou quem sou. Virá o dia em que vocês verão, pois vou ressuscitar. Nenhum poder na terra pode me segurar. Sim, vou ressuscitar. A morte não pode me prender ao chão. Vão em frente, zombem do meu santo nome. Meu amor por vocês continuará igual. Viu, zombadores? O amor de Cristo por vocês continua igual. Enquanto ainda é tempo de conversão e de salvação,
O amor dele continua oferecendo perdão até para os seus detratores, até para aquele que enfiou a lança no seu lado. Meu amor por vocês continua igual. Vão em frente, zombem de meu santo nome. O meu amor por vocês continuará igual. Vão em frente, me enterrem, pois muito em breve estarei liberto. Vão em frente, digam que estou morto e acabado. Vocês verão o quanto estavam errados. Vão em frente, tentem esconder o filho, e vocês verão que eu sou quem sou. Sim, vou ressuscitar. A morte não pode me prender ao chão. Essa é a letra desse belíssimo hino. Go ahead. Começa, go ahead. E conectando com aquele último versículo que eu li, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Você e eu vamos nos encontrar com Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, está escrito no quadro e na parede. E tem o outro que diz, a continuação disso, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. O seu se dobrará agora, confessando que Jesus é seu Senhor e crendo nele como seu Salvador, senão, irá dobrar depois, para receber juízo. Mas ele tem o mesmo amor, meu amor por vocês continuará igual, até você sair dessa vida. Aí, encerra a chance. Podemos dar graças a Deus por sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, pela tua palavra, agradecemos por essa mensagem do Evangelho de salvação, de perdão. Agradecemos porque Cristo ressuscitou. E sabemos que a qualquer momento Ele virá buscar os seus e depois virá para julgar vivos e mortos. Pai, que solene é isso, Pai, pensarmos nesse bebê que foi gerado no ventre da Virgem Maria. E quanta coisa estava envolvida na vinda desse bebê ao mundo. O próprio Criador de todo o universo. Pai, nós rogamos por aqueles que ainda não creem no Teu Filho Jesus, que possam se converter. Possam crer em Jesus. Não deixem passar essa oportunidade, Pai. Pedimos também por aqueles que zombam, por aqueles que distratam, aqueles que de alguma maneira ofendem esse santo nome. Pai, toca esses corações, para que sejam como Paulo, como Saulo no caminho de Damasco. Que o Senhor Jesus possa falar com eles, tocar esses corações, para que eles conheçam verdadeiramente quem é o Senhor e Salvador. Nós pedimos isso em nome desse mesmo Senhor Jesus. Amém.